Olá, pessoal. Eu me chamo Luciere Souza, sou aluna de bacharelado em História pelo Universitário Internacional Uninter e, a partir de hoje, eu vou conversar com vocês sobre alguns aspectos da Inquisição e a caça às bruxas. Esse é um tema muito vasto e eu selecionei apenas algumas coisas para a gente conversar a respeito. Nessa primeira aula, a gente vai conversar sobre a Inquisição. Se vocês quiserem o certificado do curso, eu vou deixar aqui no link o link na descrição do vídeo para que vocês possam fazer a inscrição e obter o certificado posteriormente. A Inquisição e o Santo Tribunal de Ofício. A palavra Inquisição vem do latim, que significa inquerere, que é investigar. No final da Idade Média, para o início da Idade Moderna, estavam acontecendo vários fatores, várias manifestações na Europa, tanto política, econômica quanto religiosa, que acabaram motivando a criação da Inquisição. A gente tem que lembrar que na época do final da Idade Média ocorreu uma quebra da Igreja Católica, o cisma, né? Quando Lutero saiu criando uma nova religião, protestantismo, seguido de outros como Calvino, por exemplo. Isso fez com que muitos seguidores abandonassem a fé católica, enfraquecendo a Igreja. Além disso, a gente também começou a ver uma relação do surgimento dos estados nacionais com a queda do feudalismo, no qual os reis começaram a ter mais poder e também a fidelidade dos seus súditos, que passaram a seguir mais o rei, ou seja, mais o Estado, do que a própria Igreja. Todo esse turbilhão de acontecimentos fez com que a Igreja Católica perdesse parte do seu poder. E, naquele momento, o cristianismo era considerado a religião oficial de todos os estados, pelo Edito de Milão. Então, quando houve esse rompimento de Lutero, também o surgimento e o fortalecimento de outras fés diferentes da fé católica, a Igreja precisou reagir de alguma maneira. E com isso foi criada a Inquisição, no qual qualquer pessoa que divergisse do catolicismo era considerada herege. Dentro da Inquisição, a gente pode observar dois tribunais, o eclesiástico e os seculares. Os tribunais eclesiásticos eram dirigidos por bispos e clérigos, enquanto os seculares tinham pessoas ligadas ao Estado. As heresias eram consideradas qualquer coisa, qualquer atividade, qualquer manifestação que fosse contrário ao dogma católico. Qualquer pessoa era considerada uma herege desde que não seguisse aquilo que a Igreja recomendava. Porém, alguns grupos foram mais perseguidos pela Igreja, dentre eles judeus, cátaros, mouros e pessoas que se utilizavam de conhecimentos da natureza, como, por exemplo, o uso de ervas para fazer chá ou para curar uma ferida, que passaram a ser acusados de bruxaria. O procedimento dos tribunais ocorria de uma forma padrão. Normalmente se tinha uma denúncia. Inicialmente, a denúncia era feita por um acusador. Então, o acusado e o acusador iam aos tribunais, onde se investigava se aquela acusação procedia ou não. Uma vez que procedia, o acusado era condenado. Se ele fosse inocentado, o acusador passava a responder no tribunal por ter feito uma acusação falsa. Então, era uma faca de dois gumes. A partir da Idade Moderna, na Inquisição Moderna, essas denúncias passaram a ser anônimas. Qualquer pessoa podia denunciar. Então, o volume de denúncias aumentou muito, fazendo com que muitas pessoas fossem presas pelo tribunal. Após a prisão, elas passavam por um interrogatório visando uma confissão espontânea. Se essa confissão não ocorresse, os clérigos usavam métodos de tortura. Como a gente pode observar aqui, dois instrumentos de tortura, fazendo com que a pessoa confessasse qualquer coisa que eles quiserem ouvir para se livrar daquela dor. E após a confissão era dada a condenação, que era variada de acordo com o tipo de heresia e com o grau de heresia.
Essa punição era feita de diferentes formas. Poderia ocorrer na forma de banimento, ou seja, a pessoa era degradada, geralmente ela era expulsa da Europa e iria para alguma colônia que esse país tivesse. Também era dada a punição através de trabalhos forçados, ou para a igreja ou para o Estado. Naquela época estava acontecendo as grandes navegações e se precisava de muita mão de obra para a construção de navios. Então, muitas pessoas que foram condenadas pela Inquisição foram mandadas para trabalhar na construção desses navios. Outra forma de pena era o confisco de bens, onde o Estado se apropriava dos bens daquelas pessoas e ia para os seus cofres. E, por fim, as mais graves, que eram a execução, que poderia ocorrer de diferentes formas, inclusive a pessoa ser queimada na fogueira. Em alguns casos, dependendo da heresia, da condenação, a pessoa era enforcada primeiro e queimada depois, e naqueles que eles consideravam a heresia da pior espécie, a pessoa era queimada viva. O apogeu da Inquisição ocorreu entre os séculos XVI ao XVIII, ou seja, dentro da Idade Moderna, em toda a Europa ocidental, tendo destaque para países como França e Itália. Porém, essa Inquisição também se expandiu para as colônias desses países. Um destaque que eu quero dar aqui é em relação à Península Ibérica, onde os reis católicos Isabel e Fernando de Aragão instituíram o primeiro Tribunal do Santo Ofício, dando início à Inquisição moderna no ano de 1483. Esses reis eram reis da Espanha, e a Espanha passou por uma série de conflitos ao longo das décadas do século de 1400, até que, por fim, eles conseguiram retomar o poder do território, o poder do país, expulsando os judeus e os muçulmanos que ali viviam. Após a expulsão dos judeus e muçulmanos, os reis católicos, com o apoio da igreja, que inicialmente não queria criar o tribunal, mas acabou cedendo para não se indispor com os reis, eles criaram esse tribunal não só para a implantação e manutenção da fé católica dentro do território espanhol, como também para a manutenção e controle social daquela população, fazendo com que qualquer fé diferente da fé católica fosse proibida de ser exercida e também para que as pessoas se mantivessem submissas às ordens da coroa. E a Inquisição espanhola acabou servindo de modelo para a Inquisição portuguesa e para a Inquisição romana, como também foi levada para as colônias da América Espanhola. Em relação à Inquisição de Portugal, ela ocorreu no período de 1536 a 1821, e ela foi implantada pelo rei Dom João III, que começou a observar a presença de muitos judeus em território português. Esses judeus eles vinham fugidos da Espanha, a partir de 1492, quando teve a Reconquista e eles foram definitivamente expulsos do território espanhol, eles passaram a viver em Portugal. Só que isso trouxe uma grande complicação para o rei, visto que os portugueses não aceitavam pessoas que professavam uma fé diferente da fé católica, que era a fé oficial de Portugal. Para evitar os conflitos e fazer com que esses judeus fossem expulsos, o rei, junto com o tribunal, propôs a conversão dos mesmos, que passaram a ser chamados de cristãos novos, ou seja, judeus, mouros e muçulmanos que foram convertidos ao catolicismo. Isso porque não interessava à coroa expulsar esses judeus, porque muitos eram comerciantes, muitos financiavam as construções dos navios que eram usados no período da navegação. E não interessava à coroa perder essa economia dada por essas pessoas, pelos cristãos novos.
Mas isso fez com que os portugueses criassem um sentimento antissemita muito grande, fazendo com que eles fossem denunciados aos tribunais e fossem perseguidos, né? Porque a igreja condenava justamente a questão do comércio e do lucro, que era um estilo de vida dos judeus. Mas uma coisa interessante do Tribunal de Portugal é que o Estado tinha um controle muito forte sobre a atuação da igreja nos tribunais, tanto que os inquisidores normalmente eram ligados ao rei. Não eram indicados pelo Papa, mas sim o rei escolhia, e para que a igreja não perdesse o apoio do rei de Portugal, eles acabavam aceitando a indicação do rei, fazendo com que houvesse um controle do Estado e, no caso dos cristãos novos, por exemplo, esses não fossem expulsos de Portugal, mas sim convertidos. Enfim, esse é um tema muito rico, que tem muita informação e que a gente vai dar continuidade a ele num próximo momento, numa próxima aula. Se vocês gostaram, se vocês tiverem alguma dúvida, comentários, críticas, sugestões, coloquem aqui no chat que ao longo da semana eu vou tentar responder todo mundo. A princípio, a minha ideia é lançar uma aula por semana. E aí a gente vai mantendo esse contato. Muito obrigado a todos que participaram e até a próxima.